Eu só tô escrevendo aqui a pauta. A pauta é a correção, tá? De atividades e separação. Compartilhar a tela? Correção de atividades. Peraí. A senhora vai compartilhar ainda a tela ou Vou compartilhar, só um pouquinho, peraí. Eu vou ter que desligar a câmera rapidão, vou ligar daqui a pouco. Pra copiar. Que isso? Gravando, hein? Quem tá fazendo esse barulho? O Henrique. Que Não é, é? mano? Não é É uma ele. coisa chata. Ele tava com o volume desligado. O microfone. Não sou eu. Nem Eu tô incomodado com o barulho. Terminei. Eu também. Eu vou ficar olhando de câmera em câmera de cada um. Eu tenho as minhas suspeitas que é o Renato. Eu tô mutado de Ué, eu tô com o áudio mutado, caramba. Ah, não. Agora tá, né? Agora ninguém Agora eu tô. Renato, não põe o microfone muito perto, senão fica muito ruim. É, senão faz o... Mas eu vou descobrir quem tá fazendo isso. Acho que eu descubro, prof. Talvez esse que tá com a carinha meio triste com... É esse que tá só com a carinha, então não sei não. Ah, Porque eu? Você, Leonardo. Que é esse carinha? Eu sou o carinha triste. Bro, pede pra todo mundo ligar a câmera. Pede pra todo mundo ligar a câmera. É, vocês sabem, né? Pra todo mundo ficar com a câmera ligada. Então, e o Leonardo não tá. O cara fica com a câmera desligada e fica fazendo esse barulho chato. Gente, já copiaram a pauta, né? Eu vou tirar pra gente fazer a correção do CA, tá? Ó, CA, página 12, métodos de separação de misturas. Número 8, questão número 8. Existem vários métodos que podem ser utilizados para separar os componentes de misturas heterogêneas. Alguns deles se baseiam em características como as diferenças de tamanho e de densidade. Densidade a gente pode imaginar aí como se fosse o peso das coisas, tá? Algo mais leve, algo mais pesado. Tendo em vista esses dois critérios, identifique com um X qual deles foi considerado para separar misturas apresentadas a seguir. Eduardo, estamos no CA, na página 12. Tá? Tá. É que o meu tinha bugado aqui o Note, aí não apareceu o link, nem nada. Tudo bem. Então, tem ali, letra A. Método de separação é a peneiração, né? Peneiração. A peneira, em forma de caixa, separa as sementes das cascas, tá? Qual que foi o critério utilizado para separar os dois? A diferença de tamanho ou de densidade? Que página que é mesmo? 12. Ah, tá.
Gente, o que vocês acham? Ó, foi utilizada uma peneira para separar ali as sementes das cascas, tá? A peneira... Oi. Como que é a pauta mesmo? É a correção de atividades e a separação e reciclagem do lixo. Tá? Então, gente, ó, quando você utiliza uma peneira dessas para separar sementes de cascas, como que ele separa? Por causa do tamanho dessas partículas ou pelo peso delas? Densidade? O tamanho. Pelo tamanho. As partículas menores passam pela peneira e as maiores ficam presas. Então, vocês vão marcar diferença de tamanho. Tá? A B. O método de separação é a ventilação. A casca do arroz é levada pelo vento e deixando apenas o grão na peneira. Como ele é levado pelo vento, né? Essa casca do arroz é mais leve. Qual foi o critério utilizado? Diferença de tamanho ou de densidade? Densidade. Densidade. O que foi mais leve foi levado pelo vento, né? O que foi mais pesado ficou. Densidade. Letra C. O método de separação é a levigação. Materiais mais leves do que o ouro são levados pela corrente de água, deixando o material precioso no recipiente. Aqui ele mesmo falou, né? Tem material mais leve, material mais pesado. Então, foi diferença de tamanho ou de densidade? Densidade. Foi de densidade, tá? O mais leve sai e o mais pesado fica. Então, é densidade, tá? A letra D, ele está falando assim, o método de separação é a filtração simples, né? O pó do café fica retido no filtro, né? Fica preso no filtro, separando-se o café com a água. Eu falei para vocês que as partículas maiores ficam presas no filtro e as menores conseguem passar com a água, né? Então, a diferença aqui foi de tamanho ou de densidade? Tamanho. Diferença de tamanho. Muito bem. Então, vocês vão marcar essa daí. Yes! Agora, na questão 9, tem a imagem ali de uma pessoa que fez um chá, né? Pegou o saquinho do chá, colocou na água quente e depois, na terceira imagem, ele tirou. Com o auxílio da água quente, os princípios ativos do chá são liberados por uma técnica conhecida como extração. Então, parte daquele chá ali vai ser extraído, né, daquele saquinho, vai passar para a água. Além desse processo, há outro método de separação envolvido na preparação do tradicional chá de saquinho. Que método é esse? Gente, vocês podem colocar a filtração, tá? Aquele saquinho é como um filtro, tá bom? Para segurar as partículas maiores e vai deixar apenas as partículas menores passarem. Professora, eu coloquei filtração simples. Sim, tá certo. B, qual é a função do saquinho nesse método? Funciona como um filtro. Só coloca aí, filtro, tá? Professora, na A da 9? A A da 9 é filtração. A B da 9 é filtro. Essa é a função do saquinho, do chá. É que eu não estava entendendo direito. Questão 10, na página 13. Relacione as situações apresentadas na primeira coluna com os números referentes aos métodos de separação de misturas heterogêneas. Ou seja, é para a gente ler a situação e comparar com as palavras ali dos métodos de separação, né? Os métodos são peneiração, catação, ventilação e filtração. As situações são, a primeira ali, preparação do café coado. Qual que é o método? Filtração simples. Filtração simples. Isso, número 4. Remoção das sementes de um suco de maracujá antes de a bebida ser servida para o consumo. Qual que é o equipamento o utensílio doméstico que se utiliza para passar o suco lá? Para ficar... Peneiração.
Peneiração. Peneiração, número 1. Tá bem fácil, né, gente? Terceira, seleção dos grãos ruins e de outros resíduos, como pedrinhas da Catação. lentilha antes do preparo. É a mesma coisa que feijão. Catação. E a separação das folhas dos grãos de café? Que é, Ventilação. né? Vocês já viram aquele pessoal limpando calçada com aquelas máquinas de vento? É como se fosse vai levando, parando aquela sujeira. Tá? Então, ficou 4, 1, 2, 3. Número 11. De acordo com as situações apresentadas no exercício anterior, indique os estados sólido-sólido, sólido-líquido ou líquido-líquido envolvidos em cada método de separação. Então, quando a gente faz uma peneiração, de acordo com a situação aqui, ó, da questão anterior, a peneiração, então, foi a remoção de sementes de um suco de maracujá antes da bebida ser servida. Então, você separou a semente do líquido do suco, certo? Então, foi um sólido e um líquido. Então, vocês vão colocar ali sólido, tracinho, líquido, tá? Você Na peneiração? Peneiração, vocês vão colocar sólido, tracinho, líquido. Catação. Ele não separou as pedrinhas da lentilha de outras sujeirinhas? Não tinha algum líquido nisso daí? Sólido. Não, sólido. Não, então é sólido, sólido, tá? Sólido. Escrevam aí na catação, sólido, sólido. Tá. Na ventilação, ele falou que ele separou folhas dos grãos de café. Tinha algum líquido envolvido? Não, sólido. Era só folha, né, dos grãos, então é só sólido, sólido. De novo. E a última, a filtração, que ele fez a preparação do café, que é a parte sólida do pó do café e a parte Sólido líquida. líquido. Então, sólido ou líquido sólido, tanto faz. Sólido e o quê? Líquido. Ah, tá. Agora, número 12. Terminei. Número 12. É para falar se é verdadeira ou falsa. Uma cozinheira, letra A. Uma cozinheira, ao deixar a lentilha de molho na água, percebe que ocorre a deposição dos grãos no fundo do recipiente. Tá. O depósito de um sólido na parte inferior pela ação da gravidade terrestre é chamado de sedimentação. Vocês acham que está certa essa? Quando o sólido ele vai ficando no fundo assim do recipiente, acumulando no fundo assim. Vocês acham que é a sedimentação? Sim, tá? Isso é correto. Quando você tem uma mistura ali de um sólido e um líquido e você deixa essa mistura em repouso, o sólido vai descendo, vai ficando lá no fundo. Tá? Isso é a sedimentação. Uhum. Tá certo. B. A preparação do tradicional cafezinho é um exemplo típico da filtração, método utilizado para separar misturas líquido-líquido. Tá certo? Falso. Falso, né? Sólido líquido. Como ficou A? A ficou V, né? A B é F. Para corrigir a letra B, só risquem uma palavra líquido, tá? Porque, na verdade, é sólido líquido e não líquido líquido. Ô, professora, é o que mesmo? V, né? Verdadeira. Verdadeira. Letra C. Uma dona de casa, ao fazer um bolo, utiliza uma peneira para separar a parte mais fina da farinha de trigo. Esse processo em que sólidos maiores são separados dos menores é chamado de... Peneiração. Ela falou ali, já usou Verdade. peneira, não é peneiração, tá? Essa tá verdadeira. Verdadeiro. E a letra D fala: para acelerar a sedimentação dos componentes de uma mistura sólido-líquido, utiliza-se a centrífuga. Lembra do sangue que eu falei para vocês, o tubinho de sangue que eles colocam no equipamento que faz centrífuga? Faz a parte sólida do sangue ficar mais rápido lá no fundo?
Até aqui tá certa. Vamos ver o restante. A alta velocidade produzida pelo movimento de rotação desse equipamento faz com que o material menos denso seja depositado no fundo do recipiente. Só tem uma palavra errada aí. É o material mais denso que fica no fundo e não menos denso, tá? Então, só risquem a palavra menos e escrevam mais embaixo, tá? Então é falso? É falso. A ordem Você já tinha falado. VF, VF, tá? E a linha 13 é só para reescrever essas frases de forma correta. Mas como eu já falei para vocês riscarem, não precisa reescrever, tá? Não tem necessidade, porque é só uma palavra que está errada em cada um, ok? Vamos lá para a página 14. Marque um X, marque com um X os métodos de separação de misturas homogêneas. Já não é mais heterogênea. Ó. Sedimentação é heterogênea, tá? Então não marca. A evaporação, ela é homogênea. Lembra que eu falei para vocês que se a gente misturar o sal na água, ele vai dissolver, vai virar uma mistura homogênea. Mas se aí você vai fazer a evaporação, você vai conseguir separar os dois, porque é só a água que evapora, o sal não, tá? Então, podem marcar a evaporação. A decantação é heterogênea, tá? Destilação é homogênea, podem marcar a destilação. E a filtração é de mistura heterogênea, não marca. Então, as únicas que vocês vão marcar são destilação e evaporação, tá? Na questão 15, está falando sobre os métodos de separação de misturas homogêneas. Marca as alternativas corretas e preenche a lacuna com o nome adequado da técnica representada na imagem. Arthur, a gente está no CA, na página 14, tá? Então, letra A. O fator que influencia o processo de separação representado é... Ó, tem a imagem de um cara que parece um rodo que ele está segurando, né? E esses montinhos brancos são acúmulo de sal ali, tá? Então, tá escrito ali embaixo, ó, salina, produção do sal de cozinha. Então, tem número 1, a temperatura, e número 2, o vento. Qual desses dois influencia para esse processo de separação, que é a evaporação da água do mar? A temperatura ou o vento? Para ter o sal, gente, eles pegam a água do mar, colocam em tanques e deixam evaporando aquela água. E aí vai restar só o sal, né? E aí, a temperatura ou o vento que interfere para isso acontecer? Temperatura. Temperatura, mas o vento também, tá? Então, tanto o vento quanto a temperatura influenciam. Então, vocês vão marcar os dois, tá? Marca o xizinho nos dois, tá? E aí, ó, nesse processo chamado de evaporação, vocês vão colocar aqui, evaporação, obtém-se como resultado da separação. O que vocês vão ter? O material que evapora ou o que não evapora? Não evapora. O que não evapora, né? O que evapora é a água, não tem como você pegar ela da atmosfera de volta, tá? Então, vocês só vão marcar aqui, ó, o material que não evapora, só um, ok? Entenderam essa questão? Uhum. Então, tá bom. Letra B. O fator que influencia o processo de separação representado é, ó, aqui ele está mostrando que tem uma mistura nesse recipiente redondo, tá? E ele está aquecendo essa mistura. Um dos componentes está sendo evaporado. Só que, ao mesmo tempo, quando ele evapora, ele volta a ser líquido e cai no outro recipiente, tá? Então, o que interferiu para a separação? A temperatura ou a solubilidade? Os dois. O que tem fogo aqui é a temperatura, tá, gente?
Ele aqueceu, então alterou a temperatura, tá? E isso fez com que ocorresse a separação dessa mistura. Então, vocês só vão marcar um, temperatura. O que é solubilidade, professora? É a capacidade de algo se dissolver em um solvente, como, por exemplo, a água. Tá? Nesse processo chamado de destilação simples, vamos escrever aqui, destilação simples. É quando se utiliza da evaporação, mas você recupera esse material evaporado. Tá? Ele não se perde no ambiente, ele vira vapor e vira líquido de novo. Tá? Destilação simples. Obtém-se É o como... que não evapora, né? Hã? É o que não evapora, né? Na verdade, ele evapora, só que tem um equipamento aqui que recupera esse vapor e ele volta a ser líquido de novo. Tá? Ele resfria esse vapor que volta a ser líquido. Então, nesse processo chamado de destilação, obtém-se como resultado da separação o material que não evapora e também o que evapora. Tá? Por quê? O que evapora, já falei, vai virar líquido de novo e vai cair nesse recipiente. E nesse recipiente redondo vai ficar o material que não evapora, tá? Só um deles que vai evaporar. Entenderam? Sim, não? Tá? Então, Sim. Tá bom. E por último ali, antes da gente voltar lá para o conteúdo, o fator que influencia no processo de separação representado... Tá travando muito a sua voz. Hã? A sua voz tá travando muito, não tô entendendo muito, não. Eu não entendi a letra B inteira, por causa que tava travando tudo pra mim. Tá travando muito. Tudo. E agora, voltou ao normal? Voltou, só que eu acho que a senhora vai ter que falar B tudo de novo, porque eu tava travando tudo. Ó, B, você vai marcar a temperatura. Aham. Escreve destilação simples. Aham. E depois marca as duas alternativas embaixo, tá? Aham. Tá. A letra C, gente, nessa imagem, tá mostrando destilação fracionada. Lembra que eu falei para vocês que eles utilizam essa destilação fracionada no petróleo? Eles pegam o petróleo e retiram várias substâncias desse petróleo, né? O que compõe ele? Tem muitas substâncias misturadas que formam o petróleo. E aí eles vão retirando cada uma delas. E o processo que eles usam é a destilação fracionada, tá? E aí cada uma dessas substâncias vai produzir solventes, óleo diesel, óleo de combustível, asfalto, até produtos cosméticos, gasolina, tá? Então, a destilação fracionada, eles fazem o aquecimento, tá? Sabendo disso, então, vocês vão marcar aqui apenas a temperatura, tá? É a temperatura que influencia nessa separação dessa mistura. E aí, como eu acabei de falar, né? O processo é a destilação fracionada, que vocês vão escrever nesse espaço. E assim como na destilação simples, a gente vai ter os dois, tá? Tanto o material que não evapora, quanto o que evapora, ou que vaporiza, certo? Então, vocês vão marcar as duas alternativas aqui embaixo. Qual que é a primeira ali, da C mesmo? É densidade ou temperatura? Temperatura. Certo? Como eu já falei para vocês sobre o tratamento da água, eu vou corrigir a página 15 também, tá? Professora, Oi. como que se chama mesmo o processo da C? Destilação fracionada. Tá escrito aqui nesse quadrinho verde do lado, tá? Uhum. A questão 16, na página 15. A água é um recurso natural que deve ser preservado e não pode ser desperdiçado. E é isso. Sobre esse bem tão precioso, marca as alternativas corretas. Então, sobre a água, vamos marcar ali as alternativas. Letra A.
apenas uma pequena parte da água disponível no nosso planeta pode ser consumida. Tá certo ou errada? Vocês acham que a maior parte da... Então, é apenas uma pequena parte da água que existe que a gente pode consumir. Então, essa tá certa, tá? Então vai marcar um X. Isso. Bem, o ser humano utiliza pouca água para o consumo humano e doméstico. Errado. Não, o ser humano utiliza além do que ele precisa para isso, né? Muito mais. Não marca essa. C. Grande parte da água disponível na Terra é salgada e é encontrada nos oceanos. Verdadeira, certo? D. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Verdadeira, pode marcar um X. E por último, não precisamos nos preocupar com a quantidade de água disponível no mundo, visto que é um recurso natural renovável. Não, né, gente? Não é renovável. Não tem como. Agora, na 17, está falando assim, numere sequencialmente as etapas envolvidas para o tratamento da água. Então, a gente tem que ir numerando de acordo com a ordem dos fatos, tá? A primeira, o que vocês vão colocar, número 1, é a seguinte frase. A água bruta, sem tratamento e imprópria para o consumo humano, é captada de mananciais, rios, lagos, represas, poços profundos e lençóis freáticos. Essa é a primeira etapa, tá? Então, vocês vão marcar ali número 1, na terceira frase. Depois disso, vem a segunda etapa, que vocês vão colocar o número 2, que é a água chega à estação de tratamento de água ETA. Ok? Onde você tá, professor? Renata, eu tô na 17. Na 17, eu tenho que numerar na ordem os fatos dessas frases aqui, tá? A primeira, você vai colocar o número 1 na terceira frase. Vai colocar o número 2 na primeira frase, tá? Depois dessa etapa, vocês vão marcar um número 3 na frase que diz: a água passa por um sistema de grades que separa os materiais maiores, como folhas e galhos. Tá? Vocês vão colocar número 3 nessa frase. Agora, a frase número 4 é a seguinte: a água passa por um tanque de decantação, onde flocos pesados se depositam no fundo, formando lodo. Essa é a quarta etapa. Tá? A quinta etapa é a água já filtrada vai para um canal onde recebe cloro, flúor e cal. Tá? E a frase que vocês vão colocar, número 6, que é a última etapa, é: a água tratada vai para um reservatório e distribuída para a população. Certo? Então, a ordem ficou 2, 3, 1, 4, 6 e 5. Ok? Eu vou beber meu olho e já volto. Tá. Número 18. A água dos rios chega às estações de tratamento com muitas impurezas. Por isso, é necessário um conjunto de procedimentos físicos e químicos para que ela fique em condições adequadas ao consumo. Observe as imagens a seguir e complete as informações. Então, nessa imagem, gente, está mostrando, né, nessa primeira imagem, vários filtros, tá? E esses filtros são formados por carvão, areia, pedregulho e cascalho, tá? O método representado na imagem corresponde a... Qual que é o método de separação que se utiliza filtros? Filtração. Exatamente. Professora, o primeiro que é filtração? Então, vocês vão colocar a filtração. O primeiro, né? Aí, ali, ó. O Eduardo saiu. Nas estações de tratamento de água, esse método serve para... Vocês vão colocar aí: reter o restante da sujeira. Reter o...
Eduardo, a gente está nessa questão aqui. A primeira é filtração. Sim. Embaixo é reter o restante da sujeira. Presente na água. Reter o restante da sujeira presente na água. Pronto, só isso? Sim, agora a letra B. Aqui tem a imagem, certo? Que tem um decantador, que é onde a água fica parada e vai caindo toda aquela sujeira no fundo, formando um lodo lá no fundo do decantador. Tá? E aí no fundo, né, tem algumas pás que vão tirando esse lodo e empurrando para um canal de esgoto. Tá? O método representado na imagem corresponde. Se ele está num decantador, qual que é o método de filtração? Decantação. Então, escrevam lá, decantação. Nas estações de tratamento de água, esse método serve para separar o lodo. Separar o lodo sedimentado Separar o lodo sedimentado no fundo do tanque. Só isso, pro? Sim. Vamos fazer a questão 19 rapidamente, que já acaba o tempo. Aí já vou mandar outro link, tá? Questão 19 na página 16. É para a gente preencher os espaços com essas palavras do quadro roxo. Certo? Então, eu vou lendo e já falo qual é a palavra que se encaixa. Letra A. Ao deixar as casas, o esgoto vai para as redes coletoras. Redes coletoras. Até chegar às estações de tratamento de esgoto. Tá. Letra B. Antes de ser tratado, o esgoto passa por grades para a remoção de sólidos grandes. Sólidos grandes. Como garrafas plásticas, tampas, papel e etc. C. O esgoto, ele vai todo sujeira pra lá. E do esgoto, onde que o esgoto joga a sujeira? Para aterro sanitário. É como se fosse um lixão enterrado. C. Ao chegar aos tanques de decantação, Pronto. o esgoto fica em repouso. Nessa etapa, ocorre a... Lembra que eu falei? Quando fica em repouso, os sólidos vão caindo, isso, sedimentação. Nessa etapa, ocorre a sedimentação. E as partículas mais pesadas se depositam no fundo. Letra D. Nos tanques de aeração, micro-organismos decompõem a matéria orgânica. Aquele resto de coisas que já foram vivas. Tipo, casca de banana, né, professora? Tipo, casca de fruta, né? Resto de alimento, algum animal que morreu. E aí as bactérias e os fungos vão vai decompondo aquilo dali, tá? Professor, tem como fazer adubo, né? Jogando essas cascas de... Mas tem que fazer de forma correta, senão não dá certo. Letra E. O sólido restante deposita-se novamente no fundo
E após uma nova etapa de decantação, o esgoto já está 90%, não, já está sem 90% das impurezas. 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 E no outro é rio. Porém, essa água ainda não pode ser bebida. E letra F, a água é lançada nos Rio. rios ou Parabéns. reaproveitada para limpar ruas, praças e regar jardins. Então, deixa eu ver se a 20 dá para fazer. Vamos fazer a 20 também. Tem 1 minuto, rápido. Não dá para fazer, gente, senão não vai dar tempo. Vou mandar outro link, tá? Tchau, Pro. Tchau, peraí.